Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de junho, celebramos São Cirilo de Alexandria. Não sabemos muita coisa sobre a infância, a juventude de Cirilo de Alexandria. Sabemos que ele era egípcio, seu tio, ao que tudo indica, era bispo de Alexandria e foi esse tio que o incentivou ao sacerdócio. Depois já da morte do seu tio, no ano de 412, ele mesmo foi escolhido como bispo e como patriarca de Alexandria no Egito, apesar de ter recebido oposições de pessoas que eram contrárias, que tinham outros interesses, mas ele foi escolhido como bispo dessa diocese tão importante do Egito já nessa época. Ficou muito conhecido São Cirilo pelo pulso firme, pela coragem com a qual ele enfrentou as ideias não católicas de outro bispo egípcio que era Nestório. Nestório, ele era um monge que foi bispo da cidade de Constantinopla e ele começou a dizer coisas e espalhar ideias que aos poucos foram escandalizando os fiéis. Ele começou a dizer, por exemplo, que Jesus não é uma pessoa divina que se encarnou, mas que são duas pessoas que existem em Jesus, uma divina e uma humana. Quando, por exemplo, ele faz um milagre, é a pessoa divina que está agindo. Quando ele sofre na cruz, é Jesus, a pessoa humana, que está sofrendo. Ora, se Jesus, na verdade, não é uma só pessoa que se encarnou, mas são duas, Nossa Senhora é mãe apenas da pessoa humana de Jesus. Logo, Nestório se contrapôs ao título de Nossa Senhora como Mãe de Deus e, consequentemente, ao dogma da maternidade divina, o que os fiéis, em geral, já celebravam há séculos. Nestório foi combatido por outros bispos do Egito, mas principalmente por São Cirilo, que tomou a frente, pediu ao Papa da época, o Papa Celestino, que permitisse que houvesse um novo concílio ecumênico ali no Egito, e de fato aconteceu no ano de 431, o famoso concílio de Éfeso, em que os bispos todos reunidos decidiram e proclamaram oficialmente que é válido o título de Nossa Senhora como Mãe de Deus, que é um dogma da fé e que em Jesus Cristo há apenas uma única pessoa divina, que se encarnou e se fez homem também. A partir disso, os relatos dizem que, terminado o concílio de Éfeso, os bispos foram saindo lá do salão onde eles estavam reunidos e uma multidão de fiéis os esperava e os acolheram com aplausos e fizeram uma procissão com velas, cantando o nome da Santíssima Virgem, proclamando Nossa Senhora como verdadeira Mãe de Deus. Então, a partir disso, o nome de São Cirilo de Alexandria se tornou ainda mais popular, ele se tornou um bispo, um patriarca ainda mais querido pelos fiéis em geral. Terminado o concílio, os problemas não acabaram. Algumas pessoas, um bom número de pessoas, continuaram seguindo as ideias de Nestório. Isso fez com que São Cirilo continuasse sendo perseguido, inclusive tentavam colocar ele em certas armadilhas, e ele, com muita paciência, com muita paz e também com muita firmeza, tentava manter um clima de unidade, de paz dentro da igreja, inclusive diante daqueles que eram os seus adversários, os seus perseguidores, tentava realmente manter o clima de comunhão dentro da igreja, apesar de tudo, mas sem relativizar nenhum dos artigos de fé, sem relativizar a única pessoa de Cristo, a maternidade divina de Nossa Senhora. Um grande santo que, depois da sua morte, acontecida no ano de 444, foi proclamado, inclusive, como doutor da Igreja. Ele ficou conhecido nos seus ensinamentos, especialmente aqueles ensinamentos relacionados ao sacramento da Eucaristia, sobre o qual ele se debruçou ao longo da vida para defender, para que as pessoas acreditassem na presença real do Cristo na Eucaristia. Então, alguns dos seus ensinamentos, por exemplo,
Se o veneno do orgulho crescer em você, volte-se para a Eucaristia. Aquele pão que é o seu Deus humilhando-se e disfarçando-se, irá lhe ensinar a humildade. Se a febre da ganância egoísta crescer em você, alimente-se deste pão e você aprenderá a generosidade. Se o vento frio da cobiça for em sua direção, apresse-se rumo ao pão dos anjos e a caridade virá florescer em seu coração. Se você sentir a coceira da intemperança, alimente-se com a carne e o sangue de Cristo, que praticou heróico autocontrole durante sua vida terrena, e você se tornará temperado. Se você é preguiçoso e lento em relação às coisas espirituais, fortaleça-se com este alimento divino e você se tornará fervoroso. Por fim, se você se sentir queimando da febre da impureza, vá ao banquete dos anjos, e a imaculada carne de Cristo fará de você puro e casto. Enfim, vamos nos inspirar na vida, nos ensinamentos desse grande doutor da Igreja, São Cirilo de Alexandria. Rogai por nós.